Detroit Diesel não é apenas um nome. É sinônimo de potência imparável desde 1938. Seus motores de 2 tempos rugiam em caminhões, máquinas agrícolas e até barcos, marcando uma era de força e confiabilidade lendárias. O que torna tão especial essa linha que desafiou o tempo e as tarefas mais difíceis? Fique e descubra os 5 motores que deixaram sua marca na história. Detroit Diesel, lançamento em 1938. A Detroit Diesel nasceu como uma divisão da General Motors no ano de 1938, com uma missão clara: fabricar motores que pudessem se adaptar a praticamente qualquer ambiente imaginável. De tanques de guerra e rebocadores a caminhões de grãos e geradores elétricos, seus motores compactos, de design robusto e com um sistema de 2 tempos conquistaram a indústria americana por sua confiabilidade e potência. Seu sistema de nomes era tão direto quanto sua engenharia. Um motor chamado 671 significava que tinha 6 cilindros em linha, cada um com 71 polegadas cúbicas de deslocamento. Enquanto isso, um 12V71 indicava uma configuração em V com 12 cilindros. Adicionar um T indicava que o motor era turboalimentado e um A significava que incluía um sistema de pós-resfriamento. Em resumo, tudo o que você precisava saber estava no emblema do motor. Conhecidos por seu som inconfundível, design modular e confiabilidade comprovada em condições extremas, os motores de 2 tempos da Detroit foram projetados para trabalhar duro e resistir por anos. Embora não fossem comuns em tratores agrícolas de fábrica, tornaram-se essenciais nos equipamentos de apoio que mantinham a agricultura em movimento. De caminhões de grãos e irrigadores a máquinas de preparação de campo, esses motores encontraram seu lugar nos cantos mais difíceis da agricultura. Hoje, relembramos 5 motores de 2 tempos Detroit Diesel que deixaram uma marca profunda tanto no campo quanto fora dele. Na posição 5, Detroit Diesel 6V92. O 5º lugar em nossa lista é ocupado pelo poderoso Detroit Diesel 6V92. Embora este motor não tenha sido projetado com a agricultura como prioridade, de alguma forma acabou participando dela. Lançado em 1974, este motor V6 de 2 tempos conseguiu compactar uma força brutal em um tamanho reduzido. Em suas configurações mais agressivas, podia gerar até 350 cavalos de força e 1.500 libras-pé de torque, graças a um soprador tipo Roots e, em alguns casos, um turbocompressor. Este motor oferecia um desempenho sólido e sustentado. O 6V92 ganhou sua reputação na estrada, não no campo. Durante a temporada de colheita, era comum ver caminhões pesados International ou GMC impulsionados por este motor, carregando grãos e silagem dos campos para os elevadores, desde antes do amanhecer até bem depois do anoitecer. Seu potente rugido de escape avisava de longe o que se escondia sob o capô. Mas o que realmente o tornava tão atraente para o transporte agrícola era seu design compacto, 6 cilindros dispostos em V, que permitiam manter capôs mais curtos e facilitar a manutenção, ideal para se mover com agilidade entre pátios de grãos e usinas de processamento. Para aqueles que viam as regras como meras sugestões, o 6V92 também encontrou seu caminho em alguns tratores personalizados que desafiavam toda a lógica. Fosse em competições de arrancada ou simplesmente para impressionar em feiras locais, este motor se fazia notar assim que ligava. Além do campo, o 6V92 também prestou serviço em ônibus urbanos, caminhões de bombeiros e veículos militares.
Transportou pessoas, água e suprimentos com a mesma rudeza com que movia o grão. No entanto, nem tudo era perfeito. Estes motores tinham fama de serem muito sedentos. Sob carga, podiam consumir combustível a um ritmo alarmante. Embora isso não fosse problema para viagens curtas ao elevador de grãos, era um pesadelo para quem queria trabalhar o dia todo sem parar para reabastecer. E embora seu design modular facilitasse certos reparos, a manutenção periódica era obrigatória. Os sopradores deviam ser mantidos limpos, os injetores exigiam inspeções frequentes, e quem forçava o motor sem cuidados acabava enfrentando vazamentos de líquido de arrefecimento e rolamentos desgastados mais cedo ou mais tarde. Além disso, sua natureza de altas rotações e faixa de potência estreita nem sempre o tornava ideal para trabalhos práticos no campo. Este motor não nasceu para a agricultura, mas não teve problemas em sujar as mãos quando foi preciso. Detroit Diesel 671, a base. Se há um motor que ensinou a gerações de agricultores como soa um verdadeiro Detroit Diesel, esse foi o 671. Embora não fosse comum encontrá-lo sob o capô dos tratores, era comum vê-lo em quase todo o resto na fazenda. De caminhões de grãos a bombas de irrigação, o 671 era o músculo silencioso que mantinha tudo funcionando quando os tratores não podiam fazer sozinhos. Este motor, lançado também em 1938, foi a base de toda a série 71. Cada um de seus 6 cilindros deslocava 71 polegadas cúbicas, somando um total de 426. Equipado com injetores unitários e um soprador tipo Roots como padrão, atingia sua potência máxima perto das 2.100 rotações por minuto. Dependendo do uso, gerava entre 200 e 238 cavalos de força, com um torque de até 660 libras-pé. Em versões marítimas ou com turbo, esses números podiam ser ainda maiores, mas para as aplicações agrícolas típicas era mais que suficiente. Durante as colheitas, era o motor favorito para as tarefas de transporte pesado. Os caminhões de grãos carregados até o topo confiavam em sua potência constante para levar a carga do campo ao elevador sem falhar. Caminhões McWhite ou cabines GMC com Detroit sob o capô tornaram-se uma imagem habitual nas estradas rurais. Mas seu trabalho ia muito além do transporte. O 671 também impulsionava bombas de irrigação, máquinas com transmissão por correia e até geradores de backup quando a rede elétrica falhava. Sua capacidade de operar por longas horas com uma carga constante o tornava uma escolha confiável para manter. Detroit Diesel 12V71, feito para o trabalho brutal. Quando se fala de força bruta e um som impossível de ignorar, poucos motores se igualam ao lendário Detroit Diesel 12V71. Este colosso de ferro fundido não nasceu para estar sob o capô de um trator comum, mas isso não o impediu de conquistar um lugar entre aqueles que buscavam potência sem compromissos e personalizações extremas. Com uma potência máxima que alcançava até 650 cavalos de força e um torque de aproximadamente 1.400 libras-pé, este monstro era capaz de mover montanhas, literalmente. De hélices marítimas a máquinas pesadas em obras industriais, o 12V71 era o motor escolhido quando a tarefa era gigantesca e a margem de erro nula. Grande parte de sua capacidade vinha de um bloco de ferro fundido com camisas secas e o característico soprador tipo Roots, que alimentava seus cilindros de 2 tempos. Embora nunca tenha sido instalado de fábrica em tratores agrícolas, alguns agricultores ousados e construtores personalizados decidiram dar-lhe um espaço em seus monstros de arrancada ou caminhões de silagem superdimensionados. O resultado?
Tratores personalizados que pareciam saídos de um espetáculo de ficção científica, capazes de arrastar cargas enormes com uma autoridade inegável. Fora do mundo agrícola, o 12V71 construiu sua lenda alimentando algumas das máquinas mais resistentes dos Estados Unidos. Foi o coração de rebocadores, barcos de pesca e até iates de luxo. Em terra firme, impulsionava caminhões madeireiros que cruzavam terrenos implacáveis e alimentava máquinas pesadas, como guindastes gigantes, britadores de rocha e geradores industriais que mantinham obras em funcionamento dia e noite. Como os outros motores desta série, o ruído era parte do pacote. Na sala de máquinas de um rebocador ou atrás da cabine de um caminhão, as altas rotações constantes geravam uma sinfonia mecânica que simplesmente não podia ser ignorada. Muitos operadores descobriram que os protetores auriculares não eram opcionais, mas necessários para preservar a audição. O consumo de combustível era outra história. Este motor não foi criado pensando na eficiência. Sob carga total, podia devorar combustível a um ritmo aterrorizante. Perfeito para um barco ou veículo industrial, onde o raio de operação não era um problema, mas uma dor de cabeça para quem buscava esticar o orçamento de combustível durante longas jornadas de trabalho. A manutenção era essencial. Apesar de seu design modular aliviar parte do trabalho, os cabeçotes podiam ser removidos sem desmontar todo o motor. O tamanho e a quantidade de componentes o tornavam um motor exigente. Com 12 cilindros e 2 sopradores para manter, havia muito hardware para vigiar e muitas peças suscetíveis ao desgaste. Operá-lo constantemente em altas rotações sem cuidados levava a falhas como cabeçotes trincados, camisas desgastadas e rolamentos prematuramente danificados. O 6V53, o motor multiuso. Se algum motor Detroit Diesel merece o título de coringa na linha de 2 tempos, esse é sem dúvida o 6V53. Pequeno, robusto e surpreendentemente potente para seu tamanho, este V6 compacto não foi criado pensando em tratores, mas acabou provando seu valor no ambiente agrícola. Lançado no final dos anos 50, o 6V53 oferecia 6 cilindros em configuração V, com um deslocamento total de 318 polegadas cúbicas. Incorporava um soprador tipo Roots como padrão, indispensável para a varredura de cilindros que caracteriza os motores de 2 tempos. Algumas versões incluíam também um turbocompressor para aumentar ainda mais o desempenho. Dependendo da configuração, podia gerar entre 165 e 250 cavalos de força, com um torque de até 545 libras-pé. Tudo isso enquanto girava a quase 2.800 rotações por minuto. Sua reputação de resistência foi cimentada em seu desempenho militar. Este motor impulsionou veículos como o transporte blindado M113 e o veículo de reconhecimento M114, o que falava de sua confiabilidade sob condições extremas. Esse mesmo design robusto revelou-se ideal em máquinas florestais e veículos agrícolas de suporte pesado. O 6V53 não vivia dentro do trator, mas ao lado dele. Equipava máquinas como colheitadeiras florestais, guindastes, tratores de esteira e transportadores todo o terreno que faziam o trabalho sujo antes mesmo que a semeadura começasse. Também alimentava bombas de irrigação e unidades de potência estacionárias em fazendas remotas, onde ter um diesel confiável e de alto desempenho era fundamental. Alguns poucos entusiastas decidiram ir além. Por ser mais leve e compacto que o 12V71, o 6V53 tornou-se o candidato ideal para protótipos de tratores de arrancada personalizados e outras loucuras mecânicas.
Embora nunca tenha se tornado popular nesse mundo, deixou uma impressão duradoura com alguns designs únicos impossíveis de esquecer. Mas como todo motor desta linha, também tinha suas manias. Funcionava melhor em altas rotações e com carga total. Se tentassem operá-lo como um diesel típico, com baixas rotações e trabalho irregular, o desempenho caía drasticamente. O som era outra história. O V6 de altas rotações com soprador e opcionalmente turbo alimentado rugia com uma intensidade tão característica que pensar em silêncio era impossível. Mesmo no meio do campo, o bramido do 6V53 podia roubar toda a atenção. Em termos de consumo, era mais eficiente que seus irmãos maiores, mas ainda gastava mais combustível que um motor de 4 tempos comparável, especialmente sob uso constante e pesado. Além disso, como muitos de seus componentes provinham de aplicações militares e industriais, às vezes exigia conhecimentos técnicos específicos para manutenção ou reparo. Por sorte, para os mecânicos acostumados aos motores de 2 tempos, seu design modular tornava muitos reparos mais simples, e isso foi crucial para mantê-lo operacional em ambientes onde falhar não era uma opção. Embora nunca tenha protagonizado a vida no campo, o 6V53 deixou sua marca rugindo em um trator de esteira, zumbindo sob um caminhão de carga ou alimentando máquinas de apoio com total entrega. Detroit Diesel 8V71, o Grito e Jimmy. Se um único motor pudesse encarnar o som bruto do poder americano, esse seria o Detroit Diesel 8V71, apelidado de Screaming Jimmy. Por seu uivo agudo característico, este V8 não foi projetado para passar despercebido nem para tarefas leves. Seu propósito era claro: anunciar sua presença com força e fazer o trabalho sem rodeios. Este motor, como seus irmãos maiores e menores, raramente era visto instalado em tratores convencionais. Mesmo assim, seu legado ficou marcado nos equipamentos de suporte agrícola, nos caminhões de grãos, nos transportadores de silagem e nas mais extravagantes criações personalizadas que foram vistas em feiras e competições de arrancada dos Estados Unidos rurais. A versão turbo-alimentada do 8V70 podia alcançar potências próximas aos 350 cavalos de força e superar as 1.000 libras-pé de torque, cifras que provinham de um deslocamento de 568 polegadas cúbicas, distribuídas em 8 cilindros sedentos por ar, graças ao seu soprador tipo Roots. Esses números o tornavam ideal para tarefas onde o peso não era problema e a força bruta era essencial. Se você visitou um elevador de grãos nos anos 70 ou 80, era quase certo que ouviu um desses motores se aproximando antes mesmo de vê-lo. Seu rugido atravessava o ar com uma nitidez quase intimidante, um aviso de que algo poderoso vinha rolando. Mas além do campo, o 8V71 ganhou renome no mundo dos caminhões pesados, das operações madeireiras, da construção e da indústria marítima. Impulsionou desde rebocadores e veículos militares anfíbios até caminhões madeireiros que subiam colinas impossíveis sem piscar. Sua reputação nesses ambientes era bem merecida. Entregava uma combinação de potência constante e durabilidade sob pressão extrema. No entanto, essa força não vinha sem condições. Um dos maiores problemas era sua natureza de alto regime de rotações. Muitos operadores, acostumados aos motores diesel de 4 tempos que trabalhavam em baixas rotações, se deparavam com falhas prematuras por não operar corretamente este motor. Cabeçotes trincados, camisas gastas, superaquecimento, eram riscos reais se o 8V70 não fosse mantido dentro de suas faixas ideais. O consumo de combustível era outra história à parte. Este não era um motor para quem vigiava o gasto na bomba de diesel.
Sob carga pesada, o 8V71 podia esvaziar o tanque com uma rapidez que deixava atônitos até os operadores mais experientes. Funcionava bem em um barco rebocador ou em uma operação de curto alcance, mas para quem desejava passar jornadas inteiras sem reabastecer, este motor não era a melhor escolha. O ruído, como era de se esperar, fazia parte de seu caráter. Em sua máxima expressão, o 8V71 podia manter qualquer um acordado por horas. Embora no início seu rugido pudesse emocionar, depois de 10 horas ecoando nas paredes metálicas de uma cabine ou entre os silos de grãos, até o operador mais entusiasta implorava por um momento de silêncio. Mas o que é inquestionável é o legado que deixou. Este motor construiu sua história com força desavergonhada e longevidade invejável. Quando estava nas mãos certas e com os cuidados adequados, podia superar quase qualquer outro motor de sua classe em resistência e desempenho. Mesmo hoje, décadas depois de saírem de produção, quando um desses gigantes desperta em uma competição de arrancada ou em uma exibição de máquinas clássicas, todos os presentes param para ouvir, porque nada, absolutamente nada, soa como um Screaming Jimmy fazendo o que nasceu para fazer. Se você ficou impressionado com a força e o legado desses motores Detroit Diesel que impulsionaram a história agrícola e industrial, não esqueça de apoiar com um like, se inscrever e ativar o sininho para continuar descobrindo histórias de poder e resistência lendária. Nos vemos na próxima aventura, onde a potência sempre faz a diferença.